Boa tarde, terceiros anos. Nós vamos aqui começar a nossa aula de hoje de língua portuguesa. E para a agenda de hoje, do dia 21/10, para a primeira aula, nós vamos utilizar a apostila volume 4 e vamos realizar as atividades 30 e 31, tá bom? Continuação sobre histórias em quadrinhos, tá? A página 30 e 31, são páginas pessoais, né? Vocês construíram a história em quadrinho de vocês, que depois vocês vão apresentar, tá bom? Sim. História em... O que é histórias em quadrinhos, né? O nome já diz, né? São histórias formadas em quadro, por quadros, né? E aí, nós estudamos na última aula as histórias em quadrinhos. Elas têm alguns elementos, né? Algumas características diferenciadas, né? De um texto científico ou um conto, né? Ou um texto de notícias, que foi o que a gente trabalhou até o momento. E agora a gente está trabalhando um outro tipo de texto, né? Que são histórias em quadrinhos, tá bom? Pode falar. Então, como nós estudamos na aula passada, né? História em quadrinhos tem elementos, né? E nós temos aqui, que a tia Michele grifou aqui para vocês, os principais, né? Primeiro, nós temos personagem, certo? Podemos ter um personagem, como podemos ter vários numa história em quadrinhos. Na história em quadrinho, tem que ter um enredo. Enredo é a história, né? É toda a trama da história. E aí, tia Michele falou na última aula que esse enredo ele pode ser formado, ele tem que ser formado, né? Com início, meio e fim, não é isso? Como a história se inicia, que lugar está, quem são os personagens, o meio, né? É uma situação, algo que acontece e ali precisa ser resolvido. E o fim é a conclusão, como que a história termina. Isso mesmo, Davi. Isso mesmo, tá? Todo o roteiro, todo o enredo. Respondeu lá no chat pra gente. E também, história em quadrinhos, nós temos narrador. Temos dois tipos de narrador, né? Temos aquele narrador que só observa, né? Que é o narrador observador. E temos também o narrador, que é aquele que participa da história, aquele que é atuante ali na história, tá joia? Também temos, né, em história em quadrinhos, elementos como tempo e espaço, que são os elementos... Eu não tô te ouvindo porque você tá paralisada. Tá joia. Que ainda são... Não. Ainda, tá? Deve ser sua internet, Maria Clara. Não, você ele voltar. Voltou? Não tô te ouvindo. Voltou, minha flor? Agora voltou. Só que você tá paralisada. Tá joia. Vamos lá? Então, continuando aqui, nós temos outros elementos principais também. Tempo são elementos, assim, fundamentais na história, né? É onde que se passa a história, em que momento está acontecendo a história, né? São elementos principais aqui da história em quadrinhos. Vocês podem pegar, anotar isso aqui no ladinho da apostila de vocês, que é importante para que vocês não esqueçam, tá bom? Vamos lá. E aí a tia Michele trouxe uma historinha para vocês. Não tem na apostila, mas eu trouxe para a gente analisar, tá? Toda a característica dessa história. Pode falar. Aqui, mas não era pra o título vir primeiro e... Por que tem esse quadrinho aqui em cima? Como a tia Michele estava falando, eu trouxe aqui uma história para vocês, tá bom? Essa daqui é a história de quem, gente? Essa história é de qual personagem? Da Magali. Da Magali.
Da Magali. Magali. Tá? E observando a história, sem fazer a leitura dela, só olhando assim, a gente consegue identificar já o personagem principal? Sim, Sim. por causa que só tem um personagem só. Só tem isso, porque só tem um personagem, só tá aparecendo um personagem, né? A gente umas vezes via Turma da Mônica na TV e também ela que come muito no desenho. Uma das características, né, dessa personagem é que ela come muito, né? Ela gosta de comer muito. E a gente observa nessas histórias em quadrinhos do Tia. Souza que a Magali, vocês já observaram que ela gosta muito de frutas, né? Incentiva a gente comer bastante frutas. Sempre ela tá comendo uma fruta em alguma história. Ô tia, Sim, pode falar, Pedro. a Magali é igual a eu, gosta tanto de comer. É, igual você, né? Quem não gosta, né? É um dos prazeres, né? Mas a gente tem que criar o hábito de comer alimentos saudáveis, tá bom? Vamos lá, então? Quem quiser participar, fica com a mãozinha levantada, tá joia? Vamos fazer assim? Daqui a pouquinho vocês vão apresentar as historinhas de vocês, tá? Primeiro eu trouxe 2 histórias em quadrinhos aqui pra gente analisar as características delas, tá bom? Vamos lá. Adrian, abre seu microfone e conta pra gente o que acontece nessa história, Adrian. Desde o primeiro... A Magali, ela viu uma maçã na árvore. E como ela gosta muito de frutas, ela foi correndo, deu um pulo, pegou a maçã, comeu e jogou no lixo. Ótimo. Eu vou... Tia, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Essa história em quadrinho tá na nossa apostila? Não, não está na apostila, tá bom? É um conteúdo extra que a tia Michelle trouxe para vocês, para acrescentar nesse tema de história em quadrinhos. Vamos lá? Continuando aqui, Alicia, conta pra gente, Alicia, essa história desde o primeiro quadrinho. Eu quero também saber das interpretações de outras crianças, tá bom? Tá, ok. A Magali, ela... Ah, do mesmo modo, né? Você vai interpretar. Fala um pouquinho mais alto, tá muito baixinho. Ô tia, Tia, eu posso dar o meu enredo? Pode. Espera só a Alicia terminar aqui e você dá o seu enredo. Pode continuar, Alicia. Só fala um pouquinho mais alto o seu enredo. A Magali viu um pé de maçã. Isso. Segundo quadrinho. Correndo, Uhum. ela saiu correndo, pegou a maçã. Tia, Uhum. A Alicia tá contando ainda, Heitor. Continua, Alicia. Tia, eu vou ajeitar meu microfone. Ah, tá bom. Eu posso então chamar outro coleguinha? Depois você fala? professora, você falou que depois era eu. Aham. Então tá bom. Pode ser agora. Pode você. A Magali estava andando e olhou para trás quando viu uma macieira. E nisso ela foi correndo para pegar uma maçã. Então ela correu para pegar impulso, pulou, conseguiu pegar a maçã. Depois comeu e jogou no lixo. Joia! Muito bom o seu enredo que você fez também. ô tia, eu posso tirar uma dúvida? Posso falar, Mel? Espera só, outra interpretação. espera só um pouquinho. Tia Michelle tá vendo de acordo com as mãozinhas. Pode falar, Maria tia. Clara. Maria Clara, Ô tia, eu quero tirar uma dúvida. espera só um pouquinho, Adria. Deixa os outros coleguinhas fazerem o enredo, depois a gente tira a dúvida. Pode falar, Maria Clara Brito. A Magali, ela tava... Na verdade, a Magali, ela olhou para trás e viu uma macieira. Depois ela foi correndo para pegar. Ela deu um salto grande e pegou a maçã, comeu e jogou no lixo com
um lindo acerto. Com um lindo acerto na cesta, né? Muito bem. Tá vendo como vocês fazem a leitura de forma diferente, né? Essa história em quadrinho, ela tem leitura escrita? Ela tem leitura? Sim, tia. Ela só tem leituras. Ela tem leituras de imagem. Ela tem fala. Não, ela tem leitura visual. Tia, Pode com falar. licença, eu fiz uma observação que tem um quadrinho que aparece uma escrita, como se fosse som da Magali comendo a maçã. Mas é o som da Magali comendo a maçã. Isso daqui nós trabalhamos na última aula. Se chama o quê? Quem lembra qual é o nome disso daqui? Isso mesmo. Onomatopeia. É. Luca respondeu lá no chat também. E vocês onomatopeia. Onomatopeia são os sons, né? Sons de objetos, não é? Sons do fenômeno da natureza, como trovão, chuva caindo, não é? No caso aqui, ela está comendo a maçã. Qual é o som aqui? É o som de quê? Quando a gente morde a maçã. O som quando a gente morde a maçã, né? Esse tipo de som, certo? Mas tem balão de fala? Não. Não tem balão de fala, né? Isso aí, não tem balão de fala. Aí eu trouxe aqui algumas características. Quer ver? Vamos fazer a leitura aqui junto comigo. Aqui, Pode falar, Maria Eduarda. é que não tem o primeiro quadrinho? Uhum. O fundo tá azul e verde, que é a grama. No terceiro tá amarelo. E no sexto tá rosa. Fica mudando de cor. Vai mudando de cor, né? Todo o cenário vai mudando de cor. Então chamaram a atenção, né? Até as folhas mudaram de cor. Ela está primeiro parada, depois sai correndo. Essas linhas aqui que vocês observam aqui, ó, onde ela anda, onde ela corre, são linhas de movimento, tá bom? Olha aqui o pulo dela também. Olha o pulo dela, linha de movimento, para que a gente perceba que é o movimento dela pulando. Tia, Agora eu quero a Eduarda Trancoso. Faz a leitura para mim, Eduarda, dessas características aqui que a Tia Michele trouxe. Não? Sim, a Tia Michele vai fazer, tá bom? Olha só, essas são as características dessa historinha que vocês acabaram de ler para mim. Linguagem não verbal, nós temos presença de onomatopeia, temos a presença de expressões faciais e também temos a presença de linhas de movimento, tá bom? Eu trouxe outra história aqui. Olha só, essa história ela é um pouco diferente da história da Magali, tá bom? É a história do Cascão. Então, conforme as mãozinhas aqui, Bernardo do terceiro C, faz a leitura para mim dessa história, Bernardo. Não? Então, vou passar para outro coleguinha, tá bom? Que ainda não fez nenhuma... saiu. Eu quem? Eu, Adri. Professora, deixa eu ler. Eu quem? Por favor. Deixa. Todo mundo quer ler, né? Tia, Mas é a Maria Eduarda. É a Maria Eduarda. vai, Maria Eduarda, começa a leitura Adriana. então pra gente, Eduarda. Maria Eduarda já fez a leitura da outra. Você já fez a leitura, Maria Eduarda? Outra? Então vamos para outro coleguinha. Deixa a oportunidade para outro colega. Essa leitura olhando, mas eu gosto de fazer a leitura vendo. Vamos passar aqui o tá bom? Tia, Laís pode fazer? Ah, eu, Laís, pode fazer.
Vou desligar aqui o microfone. Agora, vamos lá. Seguindo a ordem aqui dos microfones, Lorenzo, pode fazer a leitura, Lorenzo, dessa história em quadrinhos. Cascão uma barra. Atenção. O Cascão não consegue pegar e cai no chão. Se tenta mais uma vez e não consegue. E fica com muita raiva e ele tenta de novo e quando o Cebolinha joga água, aí ele fica lá em cima, ele consegue. Aí que ele consegue, né? Vamos ver aqui agora. Obrigada, tá, Lorenzo? Vamos ver aqui agora, seguindo a ordem aqui das mãozinhas. Davi Siqueira, que ainda não fez a leitura, Davi, pode fazer a leitura. Oba, uma barra. Atenção. Aí o Cascão pula e não consegue alcançar a barra. Aí ele tenta de novo e não consegue. Chuá, o Cebolinha quase tacou água nele. Ok, muito bem. Eu ainda não falei. Pode falar, Emanuele. Oba, uma barra. Atenção. Ele tenta, só que cai no chão. Tenta mais uma vez e cai no chão. Aí ele fica com raiva, pula de novo, aí o Cebolinha joga água embaixo, aí depois ele consegue. Joia. Tia, eu posso fazer? Minha mãozinha tá levantada, eu ainda não falei. Pode fazer a leitura, Laís. O Cascão disse, oba, uma barra. Ele falou, atenção. Ele pula, põe e não consegue. Ele tenta de novo e tum, cai no chão. Aí ele vai de novo e não consegue. Quando chega o Bolinha, chega com o balde de água e joga chua! E ele consegue. Show. Tá vendo como que cada um... Eu posso fazer a leitura? Só um minutinho, Isabela e Davi Morelato. Vocês estão vendo como cada um faz uma leitura diferente? A nossa colega aqui, ela fez uma leitura que os outros não tinham percebido ainda, né? Que foi o põe e o tum. O barulho quando ele caiu no chão, né? E o põe quando ele subiu, né? Se impulsionou para subir até a barra. Tá vendo como cada um tem uma percepção diferente, né? Davi Morelato, pode fazer a leitura. Você que ainda não participou. Oba, uma barra. Atenção. O Cascão tentou uma vez, mas não conseguiu. Tentou outra vez, também não conseguiu. E outra também não conseguiu. Ele ficou com muita raiva, mas também não conseguiu. E como o Cascão não gosta de água, o Cebolinha jogou água, aí ele pulou na barra. Aí ele conseguiu, né? Eu quero mais entonação nessa história, gente. Essa história é tão, assim, divertida. Porque a mãe tá levantada e eu não falei ainda. Pode falar, Fabiana. Pode fazer a leitura. Depois eu posso fazer, que eu tô com a mão levantada. Vai, Fabiana. Eba, uma barra. Atenção. Põe. Tum. O Cascão cai. Tenta de novo. Não consegue. Começa bravo. De repente, chua. Aí sim ele consegue. Fim. Fim, muito bem. Show de bola. Tia, agora eu posso fazer? Pode, agora, Isabela Ramos. Isabela, eu posso fazer? Você já fez a primeira, Adrian. Vamos lá, agora vamos, Isabela Ramos. Cascão, oba, uma barra. Atenção. Cascão pula, não consegue. Põe. Cai no chão e tom. Agora
Ele tenta de novo e não consegue. De novo, não consegue. Fica com muita raiva e pula e não consegue também. Depois ele tenta e não consegue. E depois, quando o Cebolinha jogou água no chão, ele se sentiu motivado e conseguiu. Ó, Chua! muito bem, Isabela. Tá vendo? A Isabela já captou, então, outra coisa ainda. E agora Ela falou... Só um minutinho, Felipe. Só um minutinho, Guilherme. Vocês estão percebendo que a Isabela, ela captou uma outra coisa ainda. Ela observou a expressão do Cascão, quando ela falou que deu raiva nele porque ele não conseguia subir, né? Então, ela falou também da expressão dele. Muito legal. Pode falar, Felipe, agora. Olha, uma barra. Vou Tudo pular. bem. Ai, não consegui. Ixi, caí. Vou tentar de novo. Ai, caí. E... Eita. Eu caí. E eu vou tentar de novo. Eita. Caiu água. Ixi. Conseguiu, né? Depois, né? Guilherme Lopes. Pode fazer, Guilherme Lopes, a sua interpretação, seu enredo. Depois do Guilherme, eu posso? Oba, Sim. uma barra. Atenção. Põe. Tum. Ele tenta mais uma vez. Mas não conseguiu. Ele já fica mais bravo e tenta pular. Lá vem o Cebolinha e joga água. Chuá. Aí, nessa hora, ele conseguiu, porque ele tem medo de água. Show de bola, né? A comédia, né? O fazer rir dessa história está no final, né? Quando o Cebolinha joga a água e aí sim o Cascão consegue. Como a colega falou ali na última fala dela, né? Anterior, nosso amiguinho, ela falou que ele se sentiu motivado e aí ele conseguiu, né? Agora, Pode fazer, Maria Luísa. o Cascão, Tia, posso fazer? ele fala, oba, uma barra. Ele vai lá e fala, atenção. Ele vai lá e põe, pula e cai no chão. Pula, tenta de novo e cai no chão. Fica com raiva, pula de novo. E quando o Cebolinha ele joga água, Cascão consegue, ele fica com medo de cair. Show de bola. Muito bom seu enredo também. Tia, posso falar? Pode. Professora, depois eu posso fazer minha interpretação? Que eu eu negociei diferente. Aí você agora tem uma outra interpretação, né? Mas a gente tem que deixar os outros coleguinhas também, tá bom? Espera um pouquinho. Bom, acho que todo mundo já posso falar? foi, que estava com a mão levantada. Pedro, Tia, eu posso falar? Eu não fui, não. pode, Pedro. Posso me ouvindo? Tô sim. Oba, uma barra. Atenção. Põe, tum. Aí consegue, ele pula. Aí depois fica com raiva, tenta de novo. E o Cebolinha vai lá e joga uma água. Joga uma água. Aí ele conseguiu. Entendi. Só assim que ele conseguiu, né? Legal. Tiago, você quer fazer seu enredo, Tiago? Sim. Você pode fazer. Oba, uma barra. Atenção, põe, tum. Ele não conseguiu. Ele tentou de novo. Ele não conseguiu. Aí ele ficou com raiva. Ele tentou de novo. Aí chegou um Cebolinha com um balde de água e jogou. Chuá. Aí sim ele conseguiu. Fim. Sim, muito bem. Richard, você tá... Sim, Davi. Não, é Maria Eduarda que tá falando. Pode falar, Maria Eduarda. Eu posso fazer? Você não já fez, Maria Eduarda, leitura?
mas eu quero fazer de novo. Por quê? Você teve uma outra interpretação? Foi isso? Sim. Vai, então faz. Vamos ver como ficou. Oba, uma barra. Atenção, ele pula e não consegue. Ele cai, tum. Ele tenta de novo, ele fica com raiva e tenta de novo. Nisso, quando ele está lá em cima, o Cebolinha joga água que ele consegue pegar na barra e conseguiu. Fim. Seguiu, fim. Muito bem. Richard, você quer fazer seu enredo, a sua interpretação? Tá com a mão levantada? Pode fazer. Ô tia, antes aqui na primeira imagem tá escrito Cascão e Maurício. Maurício, sempre quando vocês observarem a história em quadrinho, vai estar escrito Maurício, tá bom? Porque Maurício é o autor. Então, sempre vai estar escrito esse nome desse jeito aqui, que é a assinatura dele, tá bom? Tá bom. Vai. Oba, uma barra. Atenção. Tenta, põe. Tum, não consegue. Tenta, depois ficou com raiva. Não conseguiu, né? E ficou com raiva. Depois ele tentou chuar. Cebolinha jogou a água e ele conseguiu. Fim. Muito bom. Joia, eu acho que todo mundo já participou, né? Quem que tava com a mão levantada? Júlia. Professora, Júlia agora. se você... Professora, deixa eu falar algo rapidinho. Fala, Maria Eduarda. Se você perceber, essa história não tem título. Uhum. Tem só o nome Cascão, né? Só Cascão aqui, não tem aquela parte. Cascão Também, aquela história que eu te disse na vez passada. É, O cenário muda de cor. sim. Vamos lá, agora a Júlia Ubner. Oba, uma barra! Atenção! Ele tenta, mas cai. Tenta de novo, depois fica bravinho, tenta. Mas quando ouve o barulho, chua! Opa. Já fica com medo, já pula bem rápido e vai lá quando o Cebolinha chega. Aham. Legal, Júlia. Colocou entonação de voz, né? Quando a gente faz a leitura, a gente também tem que ter entonação de voz, lembra? Ponto de exclamação, né? Entonação de voz. Oba! É surpresa. Olha a cara de surpresa dele. Olha a expressão do rosto dele. Oba! Uma barra! Atenção, lá vou eu. No segundo quadrinho, né? E aí ele tenta, põe, tum, cai. E aí ele vai tentar novamente, fica com raiva e tenta de novo, não consegue. Aí o Cebolinha vem para ajudar, né? Joga água e aí ele vai e consegue fazer, né? As características dessa história, nós temos aqui linguagem verbal, né? Linguagem não verbal. Nós temos a presença de onomatopeia, né? Põe, tum, são os barulhos, né? Chuar, né? O barulho de um objeto, o barulho de algum fenômeno da natureza, né? Barulho de movimento, você Tia, alguma coisa, Professora, se chama onomatopeia. Aqui professora, o que é linguagem não verbal? é quando só tem a imagem. Igual lá da Magali, nós só temos ali a imagem. Aí é uma linguagem não verbal. Vamos lá. tia, Oi. Mas a minha história em quadrinhos, se tipo tiver eu um acabei de quadrinho... falar aqui. Uhum. Espera. Eu acabei de falar Professora, aqui. Adriana, espera a colega terminar de falar. Sim. professora, Tá bom. mas se você fizer tipo uma história em quadrinhos e todos os quadrinhos estiverem com escrita menos um, Uhum. Aí nós teremos história verbal e não verbal. Tá bom? Teremos balões de fala e teremos também um quadrinho sem balão de fala. mas aqui na atividade tava falando desse negócio não verbal. Uhum. Tava assim, Aí página. eu fiz, mas eu fiquei com dúvida por causa que o meu tem alguns quadrinhos, tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos, que é, no total são 5 quadrinhos com escrita e um sem escrita. Não tem problema, tá bom? Lá no do Cascão era assim também, você viu?
No do Cascão? Tinha um quadrinho com fala e os outros quadrinhos sem fala. Não, tinham 2 quadrinhos com fala, né? Quando ele fala oba, uma barra, e quando ele fala atenção, né? E os outros não tinham, tá bom? Pode misturar, tá? Não tem problema. Bom, gente, eu trouxe aqui os tipos de balões para vocês verem, tá? Tia, Esse aqui é o balão de fala, esse é um balão de cochicho, esse é o que a gente conhece já, né, de pensamento, esse é quando grita, esse aqui é quando um monte de gente fala junto ao mesmo tempo, né? Esse outro aqui, o personagem teve uma ideia, aí aparece a lâmpadazinha. Esse é o personagem com dúvida, esse é o personagem que está admirando algo, né? Algo está sendo admirado. Esse aqui não consegue se expressar, aí fica os três pontinhos. O personagem está chorando ou triste, nós temos esse balão. O personagem está cantando. E nós temos aqui o último, aqui o personagem está zangado. Olha que interessante, nós temos vários tipos de balões. Muito bacana, né? Bom, crianças, olha só, não saiam da aula agora. Tia Michelle só vai encerrar aqui a gravação, tá bom? Não saia que a Tia Michelle já vai voltar. Então, vou acabar aqui a nossa primeira aula, foi muito bacana, sobre história em quadrinhos, tá bom? Um grande beijo para vocês e continua aí que a gente tem um recadinho.